Um dólar caindo mais de 10% esse ano e a dívida americana, os famosos bonds, sendo cada vez mais questionados em relação à sua segurança ou serem o porto seguro do mundo, você tem aquela grande narrativa criada de que os países estão tentando se livrar desse papel como uma batata quente e que é questão de tempo que nós tenhamos um colapso. Então, no capítulo de hoje, o que eu quero falar é sobre a atualização dos últimos números, principalmente em relação aos estrangeiros detentores do papel americano. Então, primeiramente, vamos só recapitular aqui em relação à força do dólar. O DXY, então lembrando, a gente está acompanhando isso daqui, mas desde ali do início do ano, né, se você pegar aqui janeiro, ele veio ali de um DXY a 109, né, que é o índice do dólar, então bastante forte, e aí veio tendo uma queda acentuada até agora. Só que desde julho, do início de julho, nós estamos acompanhando aqui uma possível reversão, eu sempre falo isso, né? Então, quanto mais você cai, mais significa que você tem crédito, liquidez abundante para o resto do mundo, que é justamente o contrário de um sistema que está entrando em colapso. Então, não é uma defesa do sistema, mas explicando como funciona a mecânica monetária, e quem me acompanha aqui nesse canal sabe do que eu estou falando. Inclusive, eu falei dessa reversão, dessa possível reversão, a partir a partir desse capítulo aqui que eu fiz semana passada. Não, na verdade eu fiz 4 dias atrás, falando que eu estava justamente vendo esse tipo de mudança e como que os bonds começaram a virar o jogo, num certo sentido, né? Eles começaram a ficar cada vez mais estáveis. Então você pode seguir, além de todos os meus artigos, né? Você pode dar uma olhada aqui no meu Substack, no link da descrição abaixo, onde eu também compartilho o meu próprio portfólio, né? O portfólio OmniMacro. Aí você pode ver exatamente os resultados mensalmente do portfólio que eu fiz e também como que eu estou investindo no meio desse caos, mostrando inclusive a minha própria alocação. Então, todos os links na descrição abaixo. Então, continuando. Agora vamos ver sobre os últimos números e o fluxo de capital que de fato está ocorrendo. Então, por incrível que pareça, né, apesar de todas as narrativas, o fluxo está indo para os Estados Unidos e vários tipos de ativos ao mesmo tempo. Então, esse aqui é um gráfico do Robin Brooks mostrando como que esse fluxo não somente aumentou, mas quando você divide aqui, você vê que principalmente está indo para esse roxo, que são os equities, ou seja, o mercado de ações, o SP500, etc., que está crescendo bastante, apesar de que hoje está numa correção relativamente forte, vamos acompanhar isso, e também em relação aos próprios bonds. Então você vê aqui também, né, em vermelho nesse caso, mas o fluxo de capital está aumentando, segundo ali o próprio Tesouro, né, que a gente chama de Tick Data. Esse é TIC, né? O Tick Data, ele mostra justamente esse pêndulo, né, de dinheiro entrando nos Estados Unidos e saindo dos Estados Unidos. Ele demora um pouco, ele tem 2 meses de lag, então os últimos dados são referentes a junho, então a gente só consegue ver depois o que aconteceu 2 meses antes. Só que ele também traz essa tabela aqui, que é extremamente interessante, que mostra a atualização, né, também de junho dos holdings, ou seja, de quanto de dívida pública cada país fora dos Estados Unidos, obviamente, não inclui os Estados Unidos, tem hoje. E aí, claro que você vê ali, em primeiro lugar, o Japão, né, com mais de aqui estamos falando de 1 trilhão 147 bilhões de dólares, o equivalente a esse valor. Em segundo lugar, o Reino Unido. E é muito interessante quando a gente pensa no Reino Unido, é importante a gente ver que não é o país, ou não é o país em si, né, ou não é a Inglaterra, etc., que tem isso, mas o fato de que no mercado internacional, como o sistema Eurodólar tem um dos principais pilares, a cidade de Londres, né, que não é bem Londres mesmo, mas existe toda uma história sobre a cidade de Londres, que é um território dentro, que é justamente como surgiu todo o sistema monetário ali. Para um outro capítulo, e onde a maioria das corretoras de Forex ficam, você também tem eles são contabilizados como vindo do Reino Unido, mesmo que seja
ao redor do mundo. Então, essa parte é bem interessante. E, em terceiro lugar, apesar de todas as narrativas e isso vir caindo ao longo do tempo, mas de uma forma não tão rápida como muitos imaginam, a China continua ali com uma das maiores detentoras hoje do mundo. Para você ver que não é uma coisa que você consegue se livrar tão facilmente, mesmo que você tenta trocar por ouro, etc. Então, você já vou ver nos comentários todo mundo dizendo como a China está queimando todos esses papéis, se livrando desses títulos, mas se fosse tão fácil assim, já teria se livrado deles. E não é bem assim que funciona. Porque você precisa dele para controlar o próprio câmbio, né, do yuan. E em quarto lugar, aqui, na verdade, acho que não está... Tá em ordem... Não, tá certo, tá em ordem decrescente. As Ilhas Caimã, que eu já falei, inclusive, num capítulo exclusivo aqui para membros, exatamente a questão de por que as Ilhas Caimã são tão importantes assim, que ele é um dos maiores pilares do mundo para a distribuição de eurodólares. Eu até vou colocar aqui, ó, só para você dar uma olhada, se você quiser ler todos os detalhes, eu coloquei toda a história de como que funciona, a importância de toda a infraestrutura jurídica, financeira e como ela, na verdade, cria a estrutura perfeita para a execução dos carry trades que são feitos, inclusive do Japão, etc. Então, isso aqui é literalmente um hub que permite que você tenha todos esses fluxos que eu explico aqui no podcast acontecendo. Por isso que as Ilhas Caimã estão em quarto lugar. E você tem também, pelo mesmo motivo, você também tem estruturas na Bélgica, também tem estruturas em Luxemburgo, também tem estruturas na Irlanda, são lugares offshore, onde você tem muitas offshores, inclusive, né? Singapura, você também consegue ter uma estrutura parecida. Hong Kong, olha que interessante, né? Então, assim, Hong Kong é contabilizado separado da China porque ele é um hub justamente, que é o que permite a China ter contato com o sistema eurodólar. Só que agora a pergunta é, esses países estão vendendo ou será que é exatamente o contrário? E é isso que a gente vem vendo acontecer cada vez mais. A quantidade de detenção desses treasuries vem aumentando cada vez mais. Então, o mundo está comprando cada vez mais a dívida americana e não cada vez menos. Aí, quando você quebra agora no gráfico, né, para ficar um pouquinho melhor do que simplesmente você ter aquela tabela, deixa eu só tentar aumentar um pouquinho para ficar melhor. Pronto. Então, se você dá uma olhada aqui, você vê que os maiores, né, como a China, o Japão, etc. Então, esse azul aqui em cima é o Japão e você tem esse vermelho que é a China. Então, você vê que a China está caindo, faz parte da estratégia dela, só que não é uma queda tão acentuada assim, à medida que os anos vão passando, justamente pelas dinâmicas que eu explico aqui nos outros capítulos. E aí você tem o Japão mantendo ali de forma estável e países, principalmente do Caribe, etc., aqui no meio, aumentando cada vez mais. Então, muitas vezes você tem transferência de um lugar para outro pela própria questão tributária, certo? Então, você pode ter uma entidade chinesa ou uma entidade japonesa que não está contabilizada como Japão, mas ela abriu uma offshore nas Ilhas Caimã para fazer essa operação a partir de lá. Então, você não consegue mais saber da onde veio. Então, você só consegue ver da onde aquela entidade se utilizou daquilo. Ou eu abro uma conta numa corretora inglesa, né? E aí, fazendo isso, aparece como o detentor sendo da Inglaterra. Então, é bastante confuso, é bastante misturado. Então, é até difícil você fazer estatísticas corretas, mas esses holdings não param de aumentar. Você vê que o gráfico ele cresce aqui exponencialmente justamente pela questão de como a dívida americana ela acaba sendo usada como colateral. E aí, antes que você já diga, né, não, Renault, você tá viajando na maionese porque a dívida não para de subir, né? Se você olha aqui no Debt Clock, né, US Debt Clock, você vê que é um relógio ali que não para de crescer, só que justamente a demanda internacional pelos títulos, por mais que você tenha uma emissão gigantesca, você tem o Scott Bessent fazendo isso acontecer, não é o suficiente pela necessidade de colateral e necessidade de crédito que o sistema eurodólar tem em relação
ao colateral emitido, que é a própria dívida. Então, isso aqui acaba sendo uma coisa totalmente insana, né, de você pensar que existe uma sustentabilidade nesse número, porque, afinal de contas, ele vai explodir quando, afinal de contas? Vai explodir quando bater 40? Foi um número redondo? Vai ser 45? Vai ser 50? Vai ser 100? E tudo isso pode simplesmente continuar desde que essa estrutura se mantenha idêntica. Então isso cria talvez uma das maiores contradições de todo o sistema monetário e que cria a mesma perversidade, porque os Estados Unidos acabam estando numa situação onde eles têm o privilégio de poder fazer isso sem ter uma consequência imediata. Nenhum outro país do mundo tem esse tipo de privilégio. E é por isso que você tem justamente esse tipo de brigas, né, paixões, etc., que eu vejo bastante nos comentários. Eu confesso que eu me divirto muito com isso. Mas o objetivo aqui é explicar como as coisas são de fato, né, em relação à mecânica monetária e não como nós gostaríamos que fosse. Então a gente precisa entender como que isso se faz o fluxo de capital se mover ao redor do mundo e felizmente ou infelizmente, esse sistema, ele na verdade só está se expandindo cada vez mais, muito mais do que simplesmente se reverter, apesar de toda a questão de BRICS, etc., de todas as possíveis moedas, de tentar se livrar do sistema SWIFT, ou toda a briga que nós temos agora no Brasil em relação à lei Magnitsky. Todos esses conteúdos também tem em outros vídeos que você pode seguir nos links da descrição abaixo. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, para ver os próximos relatórios, né, de TIC, que você consegue ver ali com 2 meses de antecedência, mas, de fato, essa experiência aqui de você ter a dívida americana como colateral está longe de terminar.